Donc nous commençons avec un petit retard, mais bon, ça a été un peu décalage. Et nous allons donc avoir une deuxième séance avec deux intervenants. Anne-Aldine Gilles, qui est titulaire d'une thèse de doctorat qu'elle a soutenue ici à l'Institut de philosophie du langage sur l'ontologie et l'esthétique chez Gilles Deleuze, ou Stil na obra deleuzienne. Alors je passe sur les différentes activités d'enseignement, donc voilà, et simplement rappeler un petit peu quels sont ses principaux domaines de recherche, qui portent sur l'esthétique, sur la littérature, sur la relation critique et clinique, sur l'espace et le temps dans l'art contemporain. Et donc, sans autre retard supplémentaire, je lui passe la parole pour une communication qui s'intitule O vazio e o movimento. Obrigada, Henrique. O título, sim, é O vazio e o movimento, mas acrescentar-lhe mais qualquer coisa, é o vazio e o movimento, um corpo. Ouve-se? Não? Um corpo forma-se e não cessa de se formar, transformar ou deformar, metamorfosear-se. O que move um corpo, ou o que move a mão. Como libertar o corpo e a mão? De que corpo falamos? Do corpo na arte, dos corpos que os artistas fazem, um poema, um desenho, uma música, uma dança, uma tela, ou os corpos pintados, desenhados, não está lá, dançados. Referir-nos-emos a condições e procedimentos envolvidos na produção desses corpos. Diante da tela branca, Francis Bacon limpa, escova, esfrega. Movimentos motores aparentemente simples da mão e do corpo todo encadeiam-se com movimentos invisíveis. Sairá qualquer coisa com eles. Bacon elimina da tela o que o ameaça e ameaça a pintura. E cito de Deleuze, A Lógica da Sensação: o pintor tem muitas coisas na cabeça, à volta dele ou no estúdio. Fim de citação. Trata-se de um processo de produção de vazio. São procedimentos a que havemos de voltar. O cheio da tela branca tem de desaparecer para dar lugar ao plenamente vazio. O vazio é a condição do movimento e este é a forma em de vir. Quando o vazio se abre, fabrica-se um outro espaço. Há de libertar-se um corpo e o corpo será a fonte do movimento. Neste vazio aberto, zona funcional, chamar-lhe-á François Chen, zona de indiscernibilidade, para Deleuze, entre um homem e um animal, entre um corpo e a paisagem, as árvores, as montanhas. Há uma zona comum, talvez um contínuo de que falava Patrick. Há uma zona comum, quase igual a um nada, que aparece sem semelhança, desigual, sem identificação possível. É um devir. Um devir não é uma combinação de formas, não são correspondências formais, é antes a constituição de um espaço-tempo novo, vazio, criação pura. Há que avançar até aí, diz Deleuze. Avançar até aí para que reine uma justiça, que não será senão cor ou luz, um espaço que não será senão um Saara. E cito, de Lógica da Sensação: é como se de súbito se introduzisse um Saara, uma zona de Saara na cabeça. É como se nela se esticasse uma pele de rinoceronte vista ao microscópio. É como se se separassem duas partes da cabeça, pondo um oceano no meio. É como se se mudasse de unidade de medida e se substituíssem as unidades figurativas por unidades micrométricas, ou pelo contrário, cósmicas. Um Saara é, assim, um diagrama de súbito estendido.
espécie de vontade de devir, uma vontade de força, faz o artista entrar no ritmo que aqui se define como a coexistência de todos os movimentos. A vontade é uma exigência rítmica. O devir, movimento-força, como uma explosão, torna o espaço num lugar de metamorfoses. Mas o que é uma vontade de devir? Ou uma vontade de força? É o movimento mesmo da produção do vazio. O instante mesmo do desejo a agir. Uma espécie de ação mágica que muda sem cessar os corpos e as vidas. A força encontra o espaço em que ela existe como movimento, e nesse encontro, forças e corpos são o motivo. O motivo aqui é a noção de Cézanne. São corpos em devir. Tudo na natureza se move e o movimento é uma indicação primeira de vida. Espécie de mantiqué, entusiasmo-se, ato livre da alma que manipula certos objetos para extrair deles uma presença, um acontecimento que traz o futuro. O movimento faz-se sempre no intervalo entre os dois, diz Deleuze. Repito, o movimento faz-se sempre no intervalo entre os dois, nas vossas costas. E acontece num tempo menor do que o mínimo de tempo contínuo pensável. Passagem ultra rápida entre linhas de um ponto ao outro. É um corpo. E o corpo tem lugar. E tem lugar no espaço que ele cria, o do seu acontecimento. E é no próprio corpo que nasce o desejo de espaço. É nele que ele se move. É ele o seu próprio motivo. Matérias heterogéneas, tensões várias, direções contrárias, sustentam por uma exigência rítmica um corpo no vazio. As forças estão em todos os lados e em todos os lugares. Todo o problema, e é o problema para Deleuze, todo o problema é captá-las. E pergunta ele, como fazer ouvir o tempo? Como pintar um grito? Como tornar visíveis a força de enrugamento das montanhas, a força de germinação de uma maçã, a força térmica de uma paisagem? O vazio criado será então, ainda o termo de François Cheng, o lugar funcional da captura das forças, o vazio no interior dos próprios corpos. O devir, como um jogo ideal que vai desencadear e libertar as forças, modulá-las. Os corpos rítmicos vão preservá-las ou conservá-las. E agem assim, produzindo os seus efeitos desde o começo dos tempos, do começo do mundo. E cito Cézanne, a história do mundo data do dia em que dois átomos se encontraram, em que dois turbilhões, duas danças químicas se combinaram. Estes corpos são então corpos rítmicos, em devir. Estão lá ou aí antes de estar. Paradoxalmente presentes e sempre ausentes como o vazio. E faz-se caos ou vazio para se capturar o ritmo, para conservar a mudança incessantemente criadora do espaço e do tempo. O vazio é então, repito, para François Cheng, o lugar funcional onde se opera a transformação. Ou ainda, para Maldiné, é no vazio que a forma se forma. Aceitemos o que dizem. O vazio incorporal, segundo o sexto empírico, não é parte do mundo, mas algo que, associado e fora, é condição do movimento. Fora dos limites do mundo, é sem limite e sem coordenadas. Segundo Maldiné, é nele que a forma se forma. Como é, para Cheng, o vazio que suscita a transformação. O vazio que nos escapa, sempre, é também aquele que nunca está onde julgamos.
mas a arte precisa dele. Não sabemos de que natureza é este vazio. Podemos tomá-lo como um incorpóreo, impensável, aion, elemento paradoxal, ponto aleatório sempre deslocado, aquele que escapa às coordenadas ou está fora dos limites do mundo, separado dos corpos, não há nada nele, nenhuma diferença, nenhuma repetição. Também podemos dizer que ele não é um nada, do qual não há nada a retirar, mas ele está sempre aí, onde menos o esperamos. E mesmo se é impróprio dizê-lo, porque não se fabrica o vazio, a verdade é que Bacon ou Cézanne, como os poetas que se falou há pouco, o produzem. Fazer vazio para se poder fazer corpo. O vazio é, então, a condição do movimento e dos corpos. Se ele é aquele onde a forma se forma, dele sairão devires, multiplicidades, ubiquidades, metamorfoses, seres desiguais, desterritórios, matérias onde o tempo e o espaço se incorporam. Os corpos precisam essencialmente de vazio, como precisam de silêncio, de intervalos, de poros, de telas virgens. 1000 acontecimentos num entre produzem corpos, e estes corpos são, finalmente, corpos não triviais, eternos e imortais. Como produzir um corpo assim? Um corpo, aquele que nunca morre, sempre eterno, e onde coexistem todos os tempos e espaços e movimentos. Corpo do eterno retorno, que escapa ao transitório, aos clichês, às crueldades. Dos 6 princípios da pintura chinesa, de que Mallarmé analisa 2, retiramos o primeiro. É preciso que o pintor seja capaz de apanhar a vitalidade imanente, essa que é rítmica, ou o sopro vital, o sopro que também já o Rico falou, que faz subsistir um corpo quase nada. Quer dizer, o sopro vital que se exprime no movimento da vida. O pintor é criador de movimento e de vida. Se o pintor o apanha ou captura, impregna todas as coisas em um, reúne-as num todo, porque entra num devir pintura. Diz Cézanne, respiro a virgindade do mundo. Nesse momento, eu e o meu quadro somos um. E este um são todas as cores do arco-íris, um caos irisado. Mallarmé, a propósito da análise deste primeiro princípio da pintura chinesa, nessa análise ele refere-se a 2 exemplos, que são 2 peixes. Um é a solha, outro é o salmão. Vou tentar falar deles. Bom, começamos pela solha. Ele diz, como pintar a solha sem descobrir a linha quebrada do universo? Essa linha que a une à pedra que ela roça no fundo da água e às ervas da margem em que ela se dissimula. Como pintá-la sem a animar com o sopro cósmico, do qual ela não é senão uma parte, um vestígio? Recordo, então, o primeiro princípio da pintura chinesa diz, noutros termos, refletir o sopro vital, o que quer dizer criar o movimento. É isso que o pintor tem de saber fazer. O segundo princípio, que eu não vou analisar, mas vou referir, diz tornar a procurar a ossatura. E a sua realização quer dizer saber utilizar o seu pincel. É isso que o pintor deve procurar. Vamos ao salmão. O pintor dos sons diz no texto: para pintar um peixe é preciso que o artista conheça a natureza do peixe. Para aí chegar, o pintor deve, utilizando a sua intuição,
acompanhar o peixe quando ele nada. Mas como é que ele o acompanha? Em espírito. Partilhar as suas reações às correntes, às tempestades, ao sol, aos engodos. Só o artista que compreende as alegrias e as emoções de um salmão, a atravessar um rápido, tem o direito de pintar um salmão. É essa questão de justiça. Se não, deixe o salmão tranquilo. Pois, por muito preciso que seja o seu desenho, as escamas, as barbatanas, as pálpebras, o conjunto parecerá morto. Fim de citação, Mallarmé, Parole, Espace, Regarde, Espace, Parole. O pintor deve então ver a natureza do peixe, descobrir em que momento essas relações se ligam à sua própria natureza. Haverá, então, um olho e uma mão que ligam certas partes do mundo a outras, como quem liga partes do mundo ao infinito. Fora dos eixos, apanhando o ritmo, o devir, o pintor produz corpos vivos, cores, traços, linhas, palavras, sons, lugares, onde, ainda cito Cézanne, o nosso cérebro e o universo se encontram. Um germe de ordem, um caos, um vazio, são a oportunidade que dá lugar ao ritmo. Um começo paradoxal está no ritmo, esse que se move, fazendo coexistir todos os movimentos, para capturar essa vitalidade imanente, sopro vital que é a vida dos corpos. O sopro mais real, em contacto direto e sem mediações com ele. É ele que anima. Ânima é a ânima que está no mundo todo. Podemos dar-lhe outros nomes: ar, respiração, espírito, pneuma, o sem limites, o sem corpo, nem peso, nem matéria. Homero já os usava. Se do vazio e do ritmo ligados entre si sai o sopro, é o sopro que exige o vazio, porque é ele que une todas as coisas. O sopro é precisamente o lugar comum entre o indivíduo e o universo. Mas volta à questão difícil. Como se forma uma forma? Uma forma na sua absoluta singularidade e inteira independência. Sai do vazio, do nada. Pode o vazio ser nada? Um indiferenciado virtual, um caos, um abismo? O vazio, pensado aqui, enquanto abertura paradoxal. Abrir-se ao vazio para habitar plenamente a pintura, a poesia, a música, o pensamento. Reconhecemos forças espirituais, diz Freud. Mesmo que as não possamos ver, sabemos dos seus efeitos. O ar em movimento ou o sopro descobrem esses corpos. Corpos quase nada, que preservam uma vitalidade imanente, essa que é a vida. E o sopro é muito real. Anaxímenes usou como unificador do cosmos. Para os pitagóricos, o ar e a respiração, juntamente com o vazio, são diretamente inalados pelo universo. A respiração confunde-se com sopro e espírito, está, pois, ligada ao princípio vital. O ar quente, que dentro de nós é a alma, que circula pelo corpo com o sangue, respira-se ar, e aí inala-se o infinito e sopra-se para fora. As forças hão de ressoar e produzir os seus efeitos fortíssimos, como diz Freud. Procedimentos. Numa meditação, por exemplo. Atenção e respiração. Observação da respiração. Do movimento duplo, inspiração a expiração, exigindo ao corpo um movimento mínimo, infrafino, subtil. O espírito, ou alma,
concentra-se e faz corpo com o sopro, o movimento e o corpo. E pode então dançar-se, pensar, pintar. Os movimentos rítmicos e o ar afastam o ruído exterior, os impasses vários, a distração, o corpo disperso. O ar em movimento flui e apanha o curso natural dos acontecimentos, indiferente às normas sociais ou morais, à mundaneidade. É um modo de viver vivo e animado, presença imanente que a cada instante porfia e desembaraça o fio contínuo e sem fim do tempo e do espaço. Fica-se necessariamente com outro corpo, ainda de lãs em imagem-tempo. Corpo esse que tem de mergulhar para alcançar o impensado, isto é, a vida. Não que o corpo pense, mas obstinado, teimoso, força a pensar e força a pensar o que se esquiva ao pensamento. A vida. Fim de citação. Com que corpo se fica? A supor que há um antes, esse que começa infinitamente e se compõe e decompõe e é incapaz de dizer por onde começa. É um corpo arriscado, um corpo de ar e gestos, ou só uma respiração que dança, desenha, ou compõe para cima e para baixo e anda, para cima e para baixo entre o quente e o frio que circulam, para fora e para dentro, capaz de suspensões e pausas, vira-se e volta-se, enrola-se e fecha-se, ganha asas e cai, e sobe, inclina-se e expande-se, desorienta-se e perde-se, orienta-se e perde-se, deixa-se levar e parte. É um corpo poema, ou um corpo sem eixos, virado do avesso, que nunca veremos. Um corpo impossível e incorpóreo. Por onde começa o corpo? Pergunta Fedidá. Pela parte mais viva? Pergunta ele ainda. Ou então, como criar um corpo que se pode escapar? Como já foi hoje aqui referido pelo Arnaud Villani, esse corpo que se escapa, em Bacon, por exemplo, pelo ralo do lavabo, ou que se escapa pelo grito. Um corpo capaz de 1000 metamorfoses, um corpo paisagem, árvore, montanha e céu. Um corpo mundo, a caminhar sem trios, sem fazer caminho ao andar, porque este corpo não deixa pisadas. Mas é um corpo atento, a cada ínfimo momento, é um corpo espírito, como o do bailarino quando dança, ou o do pintor quando pinta. Ar em movimento que o atravessa e envolve, tornando-o impenetrável. É um corpo que, como cito um fragmento do livro do Tao, sobre o corpo, que diz assim: esse corpo, cito, é um corpo que viaja por terra e não encontra rinocerontes nem tigres. Entra no exército e não usa armadura. Os rinocerontes não têm onde enfiar o seu chifre. Os tigres não têm onde fincar as suas garras. As armas não têm onde enfiar a sua lâmina. E por que razão? Porque não tem sepultura. Este corpo não morre. É o corpo da arte. O artista, assim por si mesmo, é ainda uma frase do Tao, 38, sem agitação, um corpo feito de dois outros, um corpo nuvem, ou um corpo físico, segundo o Tao, que dá vida aos corpos e sabe conservar a vida. Entre o antes e o depois, entre dois limites, fazem-se exercícios respiratórios. Respirar, sentindo intensamente, é uma força que apanha essas outras forças invisíveis. E nesse movimento, a respirar, partimos. Partimos desse corpo que não nos convém. Saímos atentos, a andar ou sentados, ou de pé, torcidos ou deitados, distendidos ou contraídos, a falar ou em silêncio, o que quer que estejamos a fazer. No instante mesmo, fluímos noutros corpos, na pedra ou no pigmento, ou na palavra. No momento presente, retornamos outros, entramos ou estamos de chegada, encarnamos ou incorporamos. E vou ler uma parte de um poema de Rilke, dos poemas a Orfeu, na edição portuguesa Paulo Quintela. Respirar,
Ó poema invisível, troca incessante e pura entre o próprio ser e o espaço do mundo, contrapeso em que ritmicamente me aconteço, onda única de que sou o mar gradual, tu, o mais poupado de todos os mares possíveis, ganho de espaço. Fim de citação. O ar que dança no corpo e entre ele e o espaço do mundo, lugar de acontecimentos invisíveis, espaço intervalar no tempo, espaço claro, ar como atmosfera numa onda única de tempo, ar e céu, nesse corpo poema que se escapou, metamorfoses dançam e transpõem o transitório sem cessar, curvas de voo no ar, sem vestígio, sem pisadas de vem em vento, num vem e vai, de partida para voltar, caminhando, e diz Rilke ainda no final deste poema, cito: e se o mundo se esqueceu de ti, vê, se à terra muda e calma dizes, corro, e diz a água rápida, não morro. Fim de citação. Uma outra respiração e um outro corpo dança, ou pinta, ou desenha, liberto da própria morte, abre-se num espaço de ar, um quase nada, vazio, sopro, potência imperceptível que não morre e é capaz de mudar mundos inteiros. Um caos verdadeiro para Paul Klee, sem peso e sem medida, spicitudo spiritualis, o corpo do pintor. Respiro, Cézanne, respiro a virgindade do mundo, perco, germinamos. O corpo do pintor e o corpo pintado, gracioso, cito de imagem-tempo, gracioso ou glorioso, para atingir finalmente o desaparecimento do corpo visível. Fim de citação. Faremos mais exercícios respiratórios para desaparecerem as imagens clichês e abre-se o abismo vazio. E então, como Francis Bacon, limpamos, esfregamos, escovamos. E antes, o corpo e o mundo à volta. Sim, o corpo dispersa-se, prolonga-se para lá da própria pele, faz outros caminhos, anda noutras direções. Abolir a percepção habitual e abrir infinitos poros para criar um corpo novo implica procedimentos vários. Caminhar ou andar, viajar num espaço-tempo diferente, andar pelo próprio pé, passear ou caminhar, usar o espaço e o tempo da passada, esse que nunca é dado, nem se fixa, a mudar sem cessar, a forma sempre a formar-se. Perto, longe, sem medida, cada um faz a sua distância, uma zona sensível, indiscernível, intensamente sensível, ou então usa-se a mão para fazer sair o vazio. A mão, essa mão que é essencialmente manual, a mão liberta das coordenadas visuais, desencadeada e desarticulada, a tremer, pode traçar, desenhar, pintar, e pela mão produz-se o ritmo, e por ele sai a luz e a cor, o som, a presença, a imagem, a figura. E o ritmo é um desencadeador de sensações. O que pinta então o pintor? Pinta com os olhos, porque toca com os olhos. Outros espaços-tempo, pinta com as mãos, e os seus olhos estão nas suas mãos. E pinta variabilidades infinitas. O pintor é um modulador, um demolidor da lógica, é um criador de espaço-tempo. E é aí que o pensamento se alarga e a vida se intensifica. Aquilo a que Francis Bacon dizia incondicionalmente a sua fé na vida, ou que Deleuze chamava a paixão de pensar. Fé na vida e paixão de pensar podem ser pintadas. O que faz a mão? A mão desbasta o material, desbasta-o ao mesmo tempo que desbasta o pensamento e dá-lhe um ritmo. A mão bosqueja.
para reduzir uma quantidade de material até se chegar ao esqueleto ou à zona das linhas frenéticas, diz Deleuze, que tornam a vida mais bizarra e mais intensa. Produzir o vazio é o que vem antes, como um preparar para vir a ser, o que antecipa o devir, o que logo virá e depois é já outra coisa. É um trabalho preparatório. Antecede ou inicia o processo de criação. Mais que um esboço, é um diagrama. Acontecimento vital, já feito antes de o ser, senão nunca o será, e que implica uma relação de tensão quase imperceptível com o futuro e ao encontro. Os pintores são grandes produtores de encontros. Ou simplesmente traçam devires. Não são construções o que eles fazem, mas uma emergência de um outro mundo. Marcam com linhas o que ainda não se inscreveu, fazem diagramas. Encontram alguma coisa, capturam-na, essa que se passa entre dois. Uma forma que precisa de ser metamorfoseada, mas que não pode ser por ela mesma. Um diagrama, para ser rápida, um diagrama é aqui um encontro não linear que ultrapassa as ligações habituais, triviais. E diz Bacon: o que acontece no encontro? Uma possibilidade de fazer nascer uma sensibilidade no sentido, e será ela mesma, e já estou a parafrasear Deleuze, que deixa a alma perplexa. A alma perplexa que é aqui fonte de força e a força a fonte da transformação. Eu vou saltar. Vou saltar um pouco, peço desculpa. Voltamos a Rilke. E se o mundo se esqueceu de ti, vê e diz: corro e não morro. É um certo corpo áptico que insiste, teimoso, e resiste, e respira, para caminhar, pintar, dançar, viver. Esse corpo circulará em todos os planos, em todos os intervalos. Não mais um corpo mudo, mas um corpo em devir. Na paisagem, com intervalos, fluxos, atmosferas, intensidades, velocidades infinitas, grandes lentidões. Um corpo sopro, que põe em movimento o que tudo o resto deixa em stand-by. Vazio lento, rítmico, no instante breve em que o espírito respira, o espaço alarga-se e o tempo alonga-se. Depois, com outros exercícios, desenvolve-se ainda mais este corpo. Exercício não automático da percepção mais intensa e desenvolvimento infrafino. Estar atento a tudo, o que se faz, atos ou palavras, na rotina cotidiana do trabalho, na vida privada, pública ou profissional. Quer seja estando de pé, sentado, deitado, a dormir, a vestir-se, a mexer o dedo mindinho do pé esquerdo, em silêncio, a escutar. O que quer que façamos, estaremos completamente atentos no momento mesmo em que o fazemos. Faz-se o corpo no momento presente, na presença dos corpos em tempo real, de uma única vez feito. Estes corpos são corpos cósmicos. Faz-se um corpo com uma produção de afetos, afetos que são devires, movimentos que põem em contacto os corpos e o real numa variação perpétua. Faz-se um corpo que escapa às dicotomias, aos poderes, às hierarquias, à percepção habitual. Os olhos e a mão adquirem uma outra visão. As mãos desligar-se-ão dos olhos e tornam-se ápticas, quer dizer, tocam sem tocar. Para ter outros órgãos, é preciso ter um outro corpo.
é preciso ter uma relação com a vida de forma íntima. E uma outra percepção. E com uma outra percepção, o movimento desloca e esvazia o cheio de realidade, o cheio de pensamentos, o cheio de imagens, de sensações, de emoções, de memórias que se vão embora, que partem ou estão de partida. O cheio torna-se vazio pleno, corpo sopro, alento, que ressoa e só é obra de arte, como diz o pintor chinês, quando é capaz de guardar vazios suficientes para permitir que neles saltem cavalos. Eu vou terminar com uma citação de Bergson, da evolução criadora. Já não falou hoje de Bergson. É uma, enfim, mais longa citação com a qual termino. Na evolução da vida, nada se assemelha com uma construção humana. Forças contrárias paralisam-nos ou distraem-nos, hipnotizam-nos. Há dissonâncias profundas porque existem diferenças irremediáveis de ritmo. A vida, em geral, é a própria mobilidade. Como turbilhões de poeira levantados pelo vento que passa, os vivos giram sobre si mesmos, suspensos pelo grande sopro da vida. São, portanto, relativamente estáveis e falsificam tão bem a imobilidade que os tratamos muito mais como coisas do que como progressos, esquecendo que a própria permanência da sua forma não é mais do que o desenho de um movimento. Por vezes, no entanto, materializa-se diante dos nossos olhos, numa fugidia aparição, o sopro invisível que os carrega. Temos essa súbita iluminação diante de certas formas de amor maternal, tão impressionante, tão tocante, também na maior parte dos animais, observável até na solicitude da planta pela sua semente. Esse amor, no qual alguns viram o grande mistério da vida, talvez nos revelasse o seu segredo. Mostra-nos cada geração, debruçada sobre a que se irá seguir. Deixa-nos entrever que o ser vivo é sobretudo um lugar de passagem e que o essencial da vida reside no movimento que a transmite.